Olá, está no ar o quadro Eu Sei Desmanchar Esse Mal. Estamos aqui com ex-sensitivas, ex-sensitivos, pessoas que já foram envolvidas com o ocultismo e vão compartilhar conosco as suas experiências. Hoje vamos falar de saúde, uma área indispensável para a vida. Esta área também pode ser atingida, influenciada por rituais? Por incrível que pareça, pastor, também. A área da saúde é algo bem sucinto, mas que as pessoas procuram, às vezes, com coisas simples, mas também inusitadas. Quando eu falo inusitadas, porque uma vez fui procurada para fazer um trabalho e a pessoa ela chegou com um coração de boi. Claro que isso é muito utilizado para poder fazer, até para as pessoas terem aquele mal súbito. E às vezes as pessoas falam assim, morri não sei por quê. Claro que é algo assim que as pessoas ficam perguntando, mas a pessoa estava tão bem hoje, amanhã ela amanheceu morta. Às vezes é consequência de um ritual. E com utilizar esse coração de boi, que é levado para a Calunga, que é o cemitério, e ali, arriado o trabalho à meia-noite, faz esse ritual para a saúde. Mas aí se pergunta, mas por que ela quis atingir a pessoa justamente na saúde? Porque ela saberia que aquele era o ponto fraco da pessoa, daquela pessoa. Então ela foi e atacou bem, porque ela queria um tiro certeiro, para que viesse mesmo a óbito. O trabalho para a saúde, é assim, claro, a pessoa vai ficar sofrendo algum tempo, mas eles não querem muito tempo para, por exemplo, fazer um trabalho para que a pessoa fique sofrendo ali na cama, moribundo. Eles querem que seja algo que venha realmente, de fato, de verdade, ceifar a vida da pessoa. E um dos elementos muito comum usado nesse tipo de ritual, a dona Marta até citou o coração de boi, é também o órgão em cera. Por exemplo, a mão de cera, o pé de cera, a cabeça de cera. Então, são elementos que é usado representando aquela área do corpo da pessoa no qual o mal vai atingir, colocando uma enfermidade. No meu caso, a gente fez voodoo, E o voodoo, ele ataca o corpo todo. A pessoa, é feito uma réplica da pessoa, essa pessoa é batizada com o nome dessa pessoa que se quer atingir, e vestida com uma roupa parecida com aquela que ela viu. É o bruxinho, o famoso bruxinho. O bruxinho. E ela recebe alfinetadas em pontos estratégicos do corpo. Via de regra na cabeça, no pulmão. A pessoa, do outro lado, a pessoa sente mal. Eu não sei o que aconteceu, estou sentindo uma pontada forte aqui. Às vezes a pessoa até desmaia, cai. Ou está dirigindo, a pessoa fica louca, a pessoa bate o carro. Por conta desse tipo de trabalho. É um trabalho feito com esse objetivo. Mas muitas vezes não só com o objetivo de matar, mas de torturar a pessoa, de levar a pessoa à loucura, de levar a pessoa à depressão. E esses trabalhos também são muito caros, viu? É bom falar isso. Ela paga o que for preciso. Se falar que é X, que é Y, que é isso, seja o que for, a pessoa não tem, mas ela se vira para poder providenciar. Entendeu? O mal também, ele gosta muito de atingir as pernas das pessoas. Por quê? A perna que caminha, que leva a pessoa, E eles gostam muito, as pessoas pedem muito. A mulher fala assim, eu quero que atinja a perna dela. Tem mulher que pede assim, eu quero que atinja a perna dela. Faz o trabalho para as pernas dela. Por isso que tem muitas pessoas que ficam doentes das pernas. Existe também um tipo de trabalho que até já cheguei a ver, fazer. Pega uma foto, um desastre de um jornal e faz ali um ebó em cima daquele desastre para acontecer o mesmo. Existem rituais próprios da inveja, principalmente em relação a uma mulher bonita. A mulher é bonita, saudável, e aí começa a cair o cabelo dela, as unhas começam a quebrar, ela começa a emagrecer, começa a ficar
com aparência realmente de doente e ela não sabe o que é. Ah, você está com anemia, ela faz exames, ela recorre a vários médicos, a tratamentos e ela não sabe o que é. Muitas vezes é um ritual feito com um fio de cabelo dela, alguma peça íntima, realmente com a determinação daquela pessoa de destruir a outra, de deixar ela definhando com a aparência feia. E o senhor sabe, já houve casos que a gente entendeu para desfazer um trabalho de uma senhora que recebeu um beijo de uma namorada, do filho. Ai, queria muito conhecer a senhora, prazer em conhecê-la, deu um beijo nela. No mesmo momento, essa senhora foi para a cozinha e passou mal lá. Ela passou mal lá. Porque o ocultista, ele pegou e falou para ela as palavras que ela deveria dizer. Isso é praga lançada, praga rogada. É o tradicional beijo da morte. Beijo, exato, Beijo exato. da morte. Não precisa muitas vezes muito elemento, mas é a intenção e a força da fé negativa usada. Ali cria, né, uma frequência energética. Cria uma frequência energética porque negativa. a pessoa precisa ser motivada pelo encosto, mais a energia da maldade, né, o ódio, alimenta O essa sentimento energia. ruim vai provocar isso, independente de ser feito ou não um ritual. Paralelo às pessoas que são vítimas desses rituais, as pessoas que buscam, que recorrem aos rituais para causar esses danos físicos e emocionais em outras pessoas, também são impactadas. Isso vem para elas. É o que eu ia... Isso vem para elas. Eu ia dizer Vem isso, pra elas, quer dizer, na mesma a pessoa às medida. vezes ela deseja o mal da outra, ela está fazendo um trabalho e ela recebe em troca outra doença. E ela diz, por que eu estou com essa doença? Do nada, eu era uma pessoa saudável. Quer dizer, aquilo que ela desejou para outra vem ou na mesma doença, numa outra doença, ou numa doença mental, psicológica, nem sempre é física, né? Mas toda doença mental, ela atinge o físico depois. Mas hoje vocês sabem desmanchar esses rituais. sim, Vocês sabem desmanchar esse mal. Sim, senhor. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família poderosamente. Você está acompanhando o programa Fogo e Poder. Iniciamos com esta matéria, ex-sensitivas, ex-sensitivos, que falando a respeito do que acontece no mundo espiritual que afeta o mundo físico, o mundo natural. Pessoas que são vítimas de inveja, de rituais, de praga rogada, pessoas que são vítimas dessa energia negativa, que acabam tendo problemas financeiros, físico, sentimental, familiar e emocional. Você já parou para pensar que você pode ser essa pessoa, sendo vítima de uma energia negativa, sendo vítima de um ritual, de uma inveja, de uma praga rogada? Ou talvez você nasceu carregando a conhecida maldição hereditária. Os mesmos problemas que afetaram pessoas da sua família, hoje atingiu você. Você se tornou alvo. Você tem sido afetado por esse problema. Como eu disse, desemprego, dívida, falência, afetando o financeiro. Doenças, afetando o físico, a saúde. Sentimental, não dá certo com ninguém, ou o relacionamento que está indo de mal a pior. Seja qual for o problema, nós estamos aqui para apresentar para você a solução. Sim, um Deus que pode e quer mudar a sua vida. Nós vamos, nos minutos finais dessa programação, realizar uma oração de fé, falando com Deus que pode todas as coisas. Então convido você a ficar conosco nesta programação. Acompanhe agora o momento da libertação, momento que no mundo espiritual é desfeito as obras do mal. E daqui a pouco eu volto falando a respeito desse trabalho que acontece sexta-feira. Tem o que tem mais de precioso, a alma dela. Eu destruindo tudo. Eu tenho o que é mais de precioso, a alma. De tudo que o ser humano tem, então,
O mais precioso é a alma? Sim. Para que você quer a alma? Para levar pro inferno. Quer dizer que você leva almas para o inferno? Sim. Todas as almas você leva para o inferno? Sim. Todas? Todas. Todos que morrem? Ao poder para isso. Todas que te dão poder para isso? Sim. Como que uma pessoa te dá poder? Permitindo tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu sopro na mente, tudo aquilo que eu toco. Quer dizer que quando a pessoa aceita o que você sopra na mente dela, então você tem domínio sobre a alma dela. Sim. Se ela morrer, você leva para o inferno. Levo. E o que você sopra na mente das pessoas normalmente para elas fazerem? Não adianta correr atrás, não vai dar certo. Os problemas existem para todos. Ou seja, você trabalha com dúvida. Sim. E em relação a incentivar as pessoas a fazerem coisas, o que você incentiva as pessoas a fazer? Vai, só hoje não tem problema, vai passar, depois ele vai te desculpar. Há o pecado? Sim. Você fala para a pessoa, faz, depois você vai se desculpar. Sim. Faz a coisa errada. Faz. É igual você falou para Eva, faz que não vai dar nada não. Não dá em nada, não vai para a igreja hoje, ele entende. Amanhã você vai. Quer dizer que você trabalha para afastar as pessoas de Deus. Sim. E o que está acontecendo atualmente na vida dela que é você o causador? Eu tirei ela do altar. Qual o problema que ela está passando que é você que está causando? Tudo. Por exemplo? Miséria. Vergonha. Doença. Que doença? Vício. Que doença e que vício? A doença a todo instante. É gripe que não tem cura. É tosse. É criança no hospital. É gripe que não tem cura, tosse, é criança no hospital. Sim. Alergias. Alergia. Corpo. Pelo corpo. Todo. Então você é que causa isso. Igual em Jó, vocês tocaram dos pés à cabeça. Sim. Toca dos pés à cabeça. Sim. Diante do Espírito que habita em mim, toma o teu lugar, toma a tua posição. Como é que você tem que ficar? Vamos ver, pessoal. O Espírito das almas preciosas aqui, ó. Diante do Espírito que mora em mim, como é que você tem que ficar? Toma o teu lugar. Assim, ó. De joelhos, amém? Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor. Você acompanhou o momento da libertação. Esse momento que é importante para que a pessoa seja livre. O Senhor Jesus realizou esse trabalho quando Ele passou e realizou o seu ministério aqui na terra. E deu ordem para que nós continuássemos com o trabalho, curando os enfermos, libertando os oprimidos. Por isso que sexta-feira, na Universal, é um dia dedicado para limpeza espiritual, para sessão de descarrego, isso mesmo, desfazendo as obras de feitiçaria, inveja, praga rogada, maldição hereditária e assim, meu amigo, minha amiga, você, sua família, sendo livre dos problemas que tem tirado a sua paz, tem tirado o seu sono. Você que está acompanhando o programa, que diz assim, eu quero mudar de vida, eu quero ter paz, eu quero ser feliz, esteja conosco nesta sexta-feira. Deixe a religiosidade de lado, nós não estamos aqui para te apresentar religião. Deixe, o preconceito de lado, mas venha buscar o poder de Deus que cura, que liberta, que transforma. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, especialmente às 7 da noite, com o corredor de Fogo e Poder,
formado por 70 homens e mulheres de Deus, orando pela sua libertação, pela libertação da sua família. Estacionamento gratuito, você vê aí as imagens da nossa catedral, escolinha bíblica para sua criança e uma sessão de descarrego, uma sessão de poder para abençoar a sua vida. Nós vamos acompanhar agora uma história que prova que eu estou falando, que Deus liberta, que Deus transforma, que Deus tem o poder de desfazer as obras do mal. Isso mesmo, por fim a todo sofrimento. Esse testemunho prova isso. E o que Deus fez na vida dele, Deus pode fazer também na sua vida. Acompanhe. Aos meus 13 anos, eu adquiri o vício da bebida. Comecei a beber muito cedo e, conforme o tempo foi passando, chegou um determinado momento que eu tive uma crise de convulsão, né, e ataque de epilepsia. Eu percebi que estava acontecendo isso comigo, eu fui aos médicos, né? Então, foi feito os exames, tudo direitinho, com neuro, para saber o que estava acontecendo comigo e não acharam nenhuma causa, nada estava ruim na minha saúde. Então, me foi oferecido ajuda, né? E eu fui até a casa dos espíritos, né? E lá a entidade me revelou que tinha sido feito um trabalho contra mim. Me foi orientado a fazer um outro ritual para combater este que foi feito contra mim. E nesse ritual, a entidade me deu uma relação de coisas que eu deveria entregar, que era bebida, vela, punhal, charuto, champanhe, né? E eu coloquei toda a força, eu fiz tudo direitinho conforme me foi orientado, não faltou nada. Até porque antes de iniciar o ritual é conferido toda aquela lista. Então eu estava fazendo tudo aquilo que eles me pediam, né? Me esforçando ao máximo, me dedicando, né? Porque eu estava convicto que havia uma garantia da parte deles que eu ia ficar livre dessas convulsões, desses ataques de epilepsia e até mesmo do vício, né? Então eu peguei e coloquei toda a força ali. Só que, infelizmente, quando eu saí da casa dos espíritos, na rua ainda, na calçada, eu tive uma outra convulsão, um outro ataque de epilepsia. E isso me revoltou. Então, eu indo lá, né, a minha esperança era essa, que fosse resolvido o meu problema. Só que não foi resolvido, porque tudo que eu esperava deles, eles não conseguiram resolver. Devido a essa frustração, né, que não deu certo lá na casa dos espíritos, eu fiquei me perguntando, né, como que eu vou fazer? Porque o problema não era medicinal, não era de saúde, porque não foi diagnosticado nos exames, né? Estava tudo normal. Na casa dos espíritos, também eles não conseguiram resolver meu problema, né? E eu fiquei sem norte, eu fiquei sem saber o que fazer. Então eu fiquei preocupado, porque num determinado momento a gente pensa, né? E eu pensei, e seria para sempre. Isso ia me acompanhar para sempre, essas crises, né? Poxa, como é que eu ia conseguir vencer isso? Né? Eu pensava que esse trabalho ele ia durar até o final da minha vida. Então eu trabalhando, né? Eu trabalhava numa empresa e eu tinha um colega que ele já vinha me evangelizando, ele já vinha falando de Jesus para mim, né? E ele me fez um convite, diante do meu quadro, vendo a minha situação, ele fez um convite para que eu fosse com ele até a igreja. E eu olhei aquela oportunidade, né? E se eu tinha dado chance para outros, por que não dar uma chance para Jesus também? Foi aonde eu fui. Onde eu fui, cheguei na Igreja Universal, né? Recebi uma oração do pastor e aquela oração já surtia um efeito. Eu já sentia ali que algo mudou dentro de mim. E aí o pastor ele me orientou a participar das reuniões de libertação, fazer uma corrente, né? E eu comecei a fazer
as coisas foram mudando, não tive mais, né, ataque nenhum, não tive mais convulsão nenhuma. Eu percebi que não era um trabalho de um ritual que ia combater um outro ritual. A partir do momento que abriu a minha visão, eu consegui entender que eu precisava da proteção divina, que eu precisava da proteção do Senhor Jesus. Então, mesmo eu não tendo mais as convulsões, o ataque de epilepsia e frequentando as reuniões, né, então eu entendi que eu tinha que tomar algumas decisões também. Eu tinha que fazer minha parte. Foi onde eu resolvi abandonar o pecado, né? Eu tive que largar a bebida, né? E também o culto, né? Essas entidades. Eu abandonei tudo, eu virei as costas para tudo. Para buscar o quê? Buscar um bem maior. Era falado muito do Espírito Santo. E esse entendimento que eu tive me fez buscar o Espírito Santo. Porque ali, eu sendo batizado com o Espírito Santo, eu sabia que eu ia ter a proteção, né? Que eu ia ter a blindagem contra todos esses maus. Mesmo que essa pessoa que pediu para fazer um ritual contra mim, mesmo se ela viesse fazer novamente, eu sabia que eu estava blindado. Conforme eu buscava o Espírito Santo, né, até que chegou um dia, me lembro como se fosse hoje, né, o Espírito Santo veio sobre mim, numa reunião de domingo, né, e ali tudo mudou. A paz, a leveza que o Espírito Santo traz, a certeza de que Deus está ali com você. Então, assim, ali eu me senti a pessoa mais forte do mundo. E hoje a minha mente ela é 100% blindada pelo Espírito Santo e nada pode me atingir. Que bacana, né? Hoje liberto, protegido, vivendo uma vida abençoada. E a mudança não foi só resolver um problema, foi uma transformação completa. É o que Deus pode e quer fazer na sua vida. Para isso, basta você se voltar para Ele e nessa sexta-feira você tem essa oportunidade participando da poderosa sessão do descarrego. Não esqueça de trazer uma garrafinha com água, nós vamos colocar um pouquinho do sal consagrado e vai ser transformado no banho do descarrego para uma limpeza espiritual em sua casa, em seu trabalho, em seus caminhos. Como você vê nas imagens, pessoas que estão nessa campanha trazem a água, nós colocamos um pouco do sal, transforma-se então no poderoso banho do descarrego. Faça você o mesmo, esteja conosco nessa sexta-feira. Agora é momento de oração, vamos juntos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu peço ao Senhor que resplandeça a Tua luz aonde quer que essa pessoa esteja e que as trevas que causam a depressão, a insônia, o nervosismo, a perturbação, meu Deus, emocional, espiritual, que saia em o nome de Jesus, que bata de retirada agora e que através dessa oração essa pessoa se sinta livre, leve, aliviada, em paz. Que nesse momento de oração ela receba paz e tenha forças para poder lutar e vencer em nome de Jesus. E quem crê, diga amém, diga graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo, minha amiga, vamos ficando por aqui. Foi um prazer ter a sua companhia. Jornada feliz para você, para sua família. E não esqueça nessa sexta-feira de estar na poderosa sessão do Descarrego. Forte abraço.